Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de estatística e aí vamos iniciar pela correção da atividade 1 e em seguida consequência, continuidade aí do nosso conteúdo. Vamos lá para a atividade. Questão 1. As medidas da pulsação de 15 índios nativos dos Alpes peruanos estão apresentadas a seguir. Calcule a variância. Então, dados todos as medidas da pulsação, o que é a variância, Nós vamos ver que nós já vimos isso na apresentação do conteúdo, que a variância é uma medida de dispersão que determina aí qual é o afastamento da média. Então, sendo assim, a primeira coisa que precisamos obter é a média desses valores, certo? Mas aí, uma questão. Os dados, como uma quantidade considerável de dados, se a gente criar o rol, não é obrigado, mas vamos perceber que os cálculos irão ficar mais eficientes, certo? Então vamos lá colocar essas informações no rol. O valor menor dessas aqui é o 60, então vamos colocar todos os valores de 60. Nós temos um aqui, representá-lo, 2, 3, 4. Então representamos os valores menores aí dessa sequência aqui, são 60. Aí o próximo é o 64, nós temos 1, 2, aqui, O outro valor, 68, nós temos 1, 2, 3, e aí o outro valor menor, 72, então representar, temos dois valores, 72. Em seguida, 76 aqui, menor, e aí só temos 1. Em seguida, 80, nós temos também apenas 1. 88 nós temos 2. Certo? E aí, com o rol, isso vai nos dar uma vantagem aí, uma agilidade na hora de efetuar os cálculos. Certo? A partir daí, primeiro passo, o que é que nós iremos fazer? A média aritmética, que é a medida de tendência central, e a medida de dispersão vai verificar qual é a variância aí entre a média de cada um desses valores. Então, para calcular a média, nós precisamos somar todos os valores e dividir pela quantidade, que nesse caso são 15, 15 valores. Somando todos esses valores, nós obtemos um total aqui de 1048. E aí, 1048 dividido por 15, nós temos 69,87. Essa é a média aritmética dos valores aí da pulsação dos 15 índios, certo? Já obtemos a média aritmética. Qual o próximo passo? O próximo passo é a diferença entre cada valor e a média. Então, vamos ver aí cada valor. E é aqui que a gente ganha eficiência quando se trata os dados com o rol. Por quê? Eu vou calcular o primeiro, que é 60, E o 60 menos a média, que nós temos aqui. O primeiro valor é 60 e a média. E aí, eu obtive aqui o resultado. E os três outros seguintes também são 60. Então, é só repetir os resultados que nós temos aqui. E aí, o próximo valor é 64. Então, eu vou calcular um 64 e, consequentemente, o outro também já é o mesmo resultado. 68, nós temos três valores, então, será o mesmo, dessa diferença. 72, nós temos dois valores, então o resultado será igual. Isso nos poupa tempo. 76 é apenas um valor, então a diferença temos apenas um valor. O 80 também, e o 88 nós temos aí dois valores semelhantes, iguais, então nós calculamos apenas um, o outro a gente tem. Dessa maneira a gente ganha tempo, mas não é obrigado fazer o rol para poder calcular, mas é mais eficiente. Certo? Obtendo aí a diferença entre a média e cada valor, o próximo passo nós iremos calcular aí o quadrado desses valores. Estando em ordem, isso nos dá uma vantagem também, porque a gente vai calcular 9 menos 9,87 ao quadrado, é 97,42, e os outros três valores aqui é semelhante, não precisa calcular, já sabemos a resposta, E aí, para 5,87, mesma coisa, quadrado, é 34,46, semelhante a esse
outra aqui, que o valor é igual. E nós vamos calcular o quadrado de todos os valores encontrados, que é a diferença do passo anterior, certo? E aí, todos os quadrados, elevando ao quadrado todos os valores. Esse é o terceiro passo, elevar ao quadrado, certo? Então, elevamos essa diferença ao quadrado. O próximo passo é o quê? Próximo passo, nós iremos calcular a média aritmética dos quadrados, esses valores que encontramos no passo anterior. Então, a média, nós temos todos os valores encontrados, e aí somando todos esses valores, no caso, deu 1.275,78, e aí a gente divide pelo total de valores, que é 15, né? Mesma coisa do início. Então, 1.275,78 dividido por 15, 85,05. Nós, então, dizemos que essa é a medida da variância, né? Que é a medida de dispersão aí. Os valores variam, né? Com essa medida em relação à média, certo? Então, vamos para a questão 2. Calcule a variância das amostras A e B. Nós temos aí duas amostras e a variância nós calculamos separadamente cada uma delas. Então, como é que fica? Vamos lá. O primeiro passo é o quê? Identificar a média. E é a média, que a variância é a dispersão aí entre a média e cada um dos valores. Vamos ver aí por parte. A amostra A, qual é a média? Nós temos três valores aí de 30 e dividido por 3, né? 90 dividido por 3 deu o mesmo 30, então a média é 30. No caso da amostra B, nós temos três valores aí divergentes, somando todos. 90 dividido por 3 também deu o mesmo 30. Então a média é semelhante, para a gente verificar a dispersão. E aí, segundo passo, a diferença entre cada valor e a média. Para a amostra A, nós temos aí, a diferença é 0, porque todos os valores são iguais à média. Na amostra B, nós temos aí valores diferentes, né? 10, 0, 10. Certo? Então, o segundo passo seria apenas isso, é a diferença entre a média e cada um dos valores. Quarto passo é calcular o quadrado das diferenças encontradas. Então, nós encontramos aí na amostra A 0 para todas. E 0 ao quadrado é igual a 0 mesmo. Na amostra B, nós tivemos três valores daí, que foram menos 10, 0 e 10. Elevando ao quadrado, nós obtemos aqui 100, 0 e 100. Já temos os valores. E o quarto passo é a média aritmética dos quadrados, ou seja, dos valores que encontramos no passo anterior. Então, a média aqui da amostra A, 0 dividido por 3 é 0 mesmo, né? Temos três valores 0, a média entre eles é 0. Na amostra B, nós temos três valores distintos aí, somando dividido por 3, nós teremos 200 dividido por 3, que é 66,67. Certo? Vamos observar aqui o arredondamento aqui da maneira correta. Então, nós temos aí a variância da amostra A, 0, da amostra B, 66,67. E vamos para mais um exemplo, para fixar o aprendizado, certo? Calcule a variância das amostras x, y e z. Aí a amostra x, nós temos aí 5 valores. E aí, todos iguais. Como é que eu verifico a média? Soma todos, divide pela quantidade de valores, e é 5. Nós obtemos a média aqui, que é 70. Na amostra y, nós temos também 5 valores. Então, a média é somando todos esses valores, dividindo pela quantidade deles, que é 5. E aí, somando todos, 350 dividido por 5, a média também é 70. E na amostra Z, mesma coisa, soma os 5 valores e divide por 5. Nesse caso também a soma desses valores é 300, dividindo por 5 a média é 70. Obtivemos a média aritmética, certo? Segundo passo, a diferença entre cada valor e essa média. Então vamos fazer para x, né? Os valores de x. Semelhante aí na questão anterior, todos os valores, a diferença entre a média é 0. Né? São iguais à média.
Na amostra Y, né, subtraindo, tirando a diferença entre a média e cada um dos valores, né, nós temos aí alguns valores distintos, né, regulares, mas distintos. E na amostra Z, nós vamos fazer a mesma coisa, cada valor menos a média. E aí obtemos valores bem mais distintos, bem mais distantes. Obtendo essa diferença, o próximo passo é aí calcular o quadrado de cada um desses valores, né? Nós fazemos por partes aí. A amostra A, nós temos aí o resultado que o quadrado é zero, de zero. A amostra Y, o quadrado de cada um dos resultados que nós encontramos. Temos valores diferentes, né? Menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado, 4, certo? E aí, no caso da amostra Z, nós temos valores aí bem distintos, ó, menos 65 ao quadrado, né? 65 vezes 65, e nós obtemos os valores aí, elevando cada diferença dessa amostra ao quadrado. E esses são os valores obtendo, realizando essas operações. Certo? Partimos para o quarto passo. Qual o quarto passo? A média aritmética dos quadrados, ou seja, de cada um. Aí eu vou obter a média aqui, nesse caso, 0 dividido, somando todos é 0, dividido por 5, é 0 mesmo. Na amostra Y, somando os 5 valores que nós temos, dividindo por 5. Aí nós temos 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, essa é a variância da amostra Y. E da amostra Z, nós temos aí a variância, a média de todos os valores, são 5 valores, dividindo aí pela quantidade que são 5, somando aqui 18.250 dividido por 5, nós teremos uma diferença, um total aqui de 3.650. Então, essa é a variância da amostra Z, certo? O que é que nós percebemos aqui? A média é a mesma para todas as amostras, mas observe que elas divergem muito da média, a medida de tendência central aí da média aritmética. Na amostra A é idêntica, é zero, né? Porque a média é igual a todos os valores. Na amostra Y tem uma divergência aí, uma dispersão aí de 2. E a amostra Z tem uma dispersão aí muito alta, né? 3.650. Então, essa é a variância da amostra Z, certo? E aí, dando continuidade, nós iremos ver agora sobre medida de dispersão, desvio padrão. Vamos lá, então, verificar as informações do desvio padrão. O desvio padrão também é uma medida de dispersão, assim como a variância, ele dá a noção de como os valores de determinado conjunto estão dispersos em relação à sua média aritmética. Então, é a dispersão aí também. Quer dizer, o desvio padrão nos informa a distância média em que os valores de determinado conjunto de dados estão em relação à média desse mesmo conjunto. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior a dispersão dos dados de um conjunto em relação à sua média aritmética. Quando o valor do desvio padrão é igual a zero, significa dizer que os valores do conjunto são iguais à média, como foi o caso que nós vimos aí na questão 2 e 3. O desvio padrão é representado pela letra grega sigma. Ele é a raiz quadrada da variância. E aí vamos recordar o exemplo aí que nós tivemos na primeira aula, que é do Paulo e da Vera, né? Que foram apresentados na sessão sobre variância. Naquele exemplo foi calculada a variância das notas das provas de cada um deles. A variância das notas de Vera foi 0,9, enquanto a variância das notas de Paulo foi 2,5. Se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, temos, né, o desvio padrão. Observe bem isso aqui. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, obtendo a variância, para determinarmos qual é o desvio padrão, basta realizar o cálculo da raiz quadrada. Então, nós temos no exemplo aqui a variância de Vera, 0,9, e de Paulo, 2,5.
Se eu quero saber qual o desvio padrão, é apenas identificar qual é a raiz desses valores. Então, o de Vera é 0,949 e o desvio padrão de Paulo é 1,58. Apesar de divergente, ainda Vera continua com esse dado, informa que a nota dela é menos dispersa do que de Paulo. Ou também pode-se dizer que é mais regular, é mais homogênea do que a de Paulo. Né? Observe que pelo cálculo do desvio padrão, Vera continua com desempenho melhor que o de Paulo, pois seu desvio padrão é menor que o dele. Esse resultado significa que as notas de Vera têm uma distância média em relação à média aritmética de todas as notas, que era 8, lembra? A média era 8 e 0,9. Essa distância é menor que a encontrada para as notas de Paulo, ou seja, as notas delas são mais homogêneas do que as dele, certo? Então, tranquilo aí, esse é o desvio padrão. Caso a gente tenha variância, basta verificar a raiz. Caso não tenha variância, a gente faz o cálculo da variância seguinte de desvio padrão, certo? Você tem aí um sistema atividade 2, resolva a atividade 2 para fixar o aprendizado e até a próxima aula. Qualquer dúvida, manda aí no WhatsApp.